Bom, agora eu vou mostrar como que é feito o shapefile de dados de poço. No caso, eu vou mostrar apenas no site da ANP. Bom, a princípio eu poderia abrir o GeoANP e puxar até o dado de poço. Vou até fazer isso para mostrar a diferença. Vou até abrir o dado e mostrar como é que é feito. E que na verdade não é muito relevante o que tem nesse diretório. Clicando aqui no ir para o mapa, a gente clica aqui nesse cantinho no Downloads, clica aqui em Shape de todos os dados, abre aqui os dados técnicos e clica em Poço. E vamos puxar todo o dado de poço. Bom, ok, concluído. Bom, ok, tudo foi realizado o download. Agora eu vou pegar o download que foi feito, aqui o L-Shape, vou clicar com a direita, extrair tudo, ok. Conforme eu disse, eu gosto de puxar o extraído para outro diretório, que é onde a gente está trabalhando, no nosso projetinho. Em downloads eu apago, deixo tudo vazio. Ok. E o nosso arquivinho recém-baixado, em formato SHP, eu puxo para cá. Ok, a gente vai ter a localização dos poços. Você pode utilizar esse shapefile, não tem problema nenhum, tá? Porque na verdade quando você vai solicitar poço, você só precisa desses nomes aqui. Isso aqui já é suficiente, tá? Mas existe uma outra forma de puxar dados de poços que de repente te ajudem na sua seleção, tá? Então tá ok, vamos tentar uma segunda forma. Bom, o que você vai abrir agora é o Jupyter Notebook. Você clica aqui e o programa vai abrir um navegador que você vai utilizar. Bom, abre aqui em documentos, vamos fazer um diretório novo, new, folder, clica com a direita, ou clica aqui, clica em rename, e chama ele de aula de geofísicas, rename. Bom, abrimos aqui uma aula MG, e aqui dentro a gente vai gerar um script. Bom, clica aqui new, Python 3, e vamos chamar esse script de script poços ANP. Ok, voltando para a nossa apresentação, a gente pode clicar nesse link só para ver que tipo de dado que a gente vai puxar e trabalhar. Bom, esse dado é um arquivo com extensão XLSX, ele vem direto da ANP, é uma tabela de poços que tem muitas informações. Eu vou abrir ele para a gente dar uma olhada. Ok, esse dado é um dado de poço. Nessa planilha tem alguns dados de poços que são os metadados, né? O dado sobre o dado. Então, ela mostra que poço, qual o nome do poço ANP, o cadastro UWI, que é uma espécie de RG do poço, só tem um desse para cada poço no mundo. Qual operador, qual o nome do poço operador, né? Porque tem um nome que é para ANP e outro que é para operadora. Qual estado, bacia, se tem bloco, qual o nome do bloco, qual a sigla do campo, qual o nome do campo, se é terra e mar, se é terra é T, se é mar é M, qual tipo. Esse tipo aqui é legal, se você clicar aqui para filtrar, tem que habilitar a edição, senão não consegue
utilizar? Bom, clicando aqui para filtrar, a gente vê que ele vai de... O tipo do poço é de 1 a 9. De 1 até 6 são poços exploratórios, tá? Quando eu falo de 1 a 6, é esse número aqui na frente do nome do poço. De 7 até 9 são poços de desenvolvimento ou produção. Você pode até classificar por nome de poço e vai ver que a maioria é de exploração. E a partir dos 7 começam os poços de desenvolvimento ou produção. Tá? Quando eu falo de 1 a 7, é esse primeiro número aqui, 7, por exemplo. Tá? Bom, beleza. Aí categoria ele fala se é pioneiro, se é pioneiro, se vê extensão. Bom. Aí em seguida tem a reclassificação, que ele diz se é descobridor, se é seco sem indício, esse tipo de coisa que foi classificado lá na época. A situação atual, então muitas vezes abandonado, arrasado. O início do poço, o término planejado e a conclusão do poço propriamente dita. Se você tem término preenchido e não tem conclusão, quer dizer que o poço ainda não terminou. A titularidade, se é público ou confidencial, a gente só pode solicitar para NP dado público, ok? A latitude e a longitude em padrão ANP4C, que é desse jeito aqui, graus, minutos e segundos divididos por sinal de 2 pontos, e os segundos com 3 casas decimais. Tá? Isso para longitude. Mas também tem latitude e longitude em graus decimais, que é mais simples até para a gente trabalhar com ele. Qual que é o datum? Bom, a partir de 2015, todo órgão público só pode exportar e importar dados em datum CIRGAS 2000. Então todos os postos que estão aqui estão em CIRGAS 2000. A direção do poço, se é vertical ou horizontal. Tem a profundidade medida, que é o MD. Tem a profundidade da... Tem o tamanho da mesa rotativa. Se é um poço em área marinha, tem a lâmina d'água. Se é em parte terrestre, tem a cota altimétrica do poço. Também tem algumas unidades estratigráficas atingidas, que você pode... Tem esses dados, muitas vezes tem completados lá para baixo, somente poço exploratório, né? E se tem alguns dados, por exemplo, AGP, CDPE, se tem dado de perfil convencional, se existe perfil digital, né? Se tem sísmica de poço, checkshot ou VSP, se tem tabela profundidade ou obtida por checkshot ou por amarração de poço, se tem direcional nos dados, se tem teste a cabo, se tem teste de formação, se tem canhoneiro, testemunho, se tem geoquímica e, por fim, aqui o último dado, se ele atingiu ou não o pré-sal. Ok, então essa tabela vai servir de input para a gente utilizar e fazer um shapefile bem interessante para melhorar a nossa escolha. Bom, não vou salvar porque a gente vai puxar de outra maneira. Então a gente vai começar o nosso script. Lembrando que nesse arquivo a gente pode incluir células com esse maisinho ou deletar aqui. Bom, primeiro o que a gente vai fazer, a gente vai importar duas bibliotecas, o NumPy. No caso do NumPy eu vou importar como NP, que ele ajuda a gente, e importar o Pandas.
Ok, e aí é interessante ter esse conceito de célula que tem no Jupyter Notebook, porque você pode rodar só essa célula. E às vezes isso ajuda muito, deixa muito prático o nosso script. E eu vou colocar uma célula a mais aqui. Bom, aí a gente vai carregar o nosso arquivo que a gente viu lá no site da NP. Então, para ler dado em Excel, a gente coloca esse script aqui, que é df pd, né, esse comando aqui, pd, ponto, read, underscore, Excel. Então, você está chamando aqui a biblioteca do Pandas. E você vai atribuir tudo isso que você vai mandar ele ler a essa variável, df. Então, vamos abrir aqui o parênteses, R de read, né? Abre aqui uma aspa. Eu já gosto de botar as duas aspas, porque aí a gente vai puxar esse link que está nos comentários. Pronto. A gente vai colocar aqui. Só que tem um detalhe, não sei se vocês lembram, a gente tinha que pular umas 3 linhas, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A gente tinha que pular 3 linhas, né? E ler nessa spreadsheet aqui, no plan 1. Então a gente tem que falar isso para o Python. De que forma? A gente fala para ele ler a planilha com sheet name. Esse comandinho aqui é igual a plan 1. Beleza. Por fim, o comando skip rows para pular uma quantidade X de linhas. Nesse caso, a gente vai pular 3. Ok. E aí, a gente, para visualizar o cabeçalho, a gente escreve df.head, que aí ele mostra algumas linhas da sua tabela. E dá Ctrl Enter para rodar o script. Então, o Python vai puxar lá do site da NP e vai abrir essa tabela. E a gente vai visualizar aqui. Não esquece de salvar. Bom, pessoal, ele visualizou, ele puxou do site da NP e visualizou algumas linhas, né? No caso foram 5 linhas do começo do dado e ele colocou aqui. Então a gente está vendo a mesma coisa que tinha lá no Excel. Ele dá uma prévia, né? Então vamos colocar mais uma célula. Detalhe aqui, quando ele estava processando o dado, isso aqui ficava um asterisco. Depois que ele termina, ele coloca um número, né? Como eu fiz isso aqui 2 vezes, na verdade eu não mostrei para vocês, mas eu fiz uma primeira vez e deu errado, e aí eu tive que refazer, ele rodou 2 vezes. Então ele colocou lá o número 2 e depois o 3. E agora eu vou continuar o nosso script, né? Bom, como a gente está vendo parcialmente o nosso dado, eu vou ver quantas linhas tem no nosso arquivo, né? Na variável lida. Então eu vou colocar esse comando df.shape, dar um Ctrl Enter, ele vai mostrar que tem 30.255 linhas, né? Ou seja, tem essa quantidade de poços, de dados de poços dentro da NP, 30.255. E no nosso arquivo tem 60 colunas, né? Ok, salvando, né? Bom, quais os nomes das colunas mesmo? A gente pode dar um preview aqui. Dá Enter, df.columns, e aí a gente vê os nomes das colunas, né? Ok. Vamos colocar mais uma célula. Bom, e aí eu já vou aproveitar para dar uma filtrada, né? No caso, a gente só pode utilizar dados públicos, então eu já vou pegar esse de titularidade aqui e colocar que eu só quero ver arquivo público. Não sei se vocês lembram, mas a titularidade está aqui, né? E aí ele pode ser o público ou confidencial. Então eu só quero puxar os públicos, que é mais ou menos essa função do Excel que você faz assim, né? Eu vou fazer meio que no Python.
Então tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar uma segunda variável, né? E vai pegar a primeira e vai chamar titularidade. E fazer esse filtro. Tens. Bom, se tudo der certo, a gente vai conseguir ver a titularidade apenas do que for público. Bom, ele mostrou algumas coisas aqui e eu quero saber se ele diminuiu o tamanho, né, do meu arquivo. Para ver se ele só pegou os que são públicos. Então eu vou dar um def, ó, de 30 mil, ele já diminuiu para 29 mil. Então tem tudo isso de dado público para a gente ver em poço. Vou colocar mais uma célula. Bom, aí a gente tem que dar uma ajeitadinha no arquivo, porque uma parte dele é lido em sistema brasileiro, né? Ou seja, usa a vírgula como separador de decimal, e outra parte é lido no sistema inglês, que vê o separador de decimal como ponto. Então a gente pode até dar uma olhadinha aqui prévia, um rascunho aqui para a gente ver. A gente pode até dar uma olhada prévia, colocar aqui, ó, lat long é o caso que a gente está no sistema brasileiro, né? A gente pega esse aqui, que é a latitude em graus decimais, coloca aqui, e a gente pode dar uma visualizada prévia. Então a gente pode ver que está em graus, os graus decimais estão divididos por vírgula, mesma coisa para longitude. Longitude. Também está com vírgula, hein? Em contrapartida, a mesa rotativa, por exemplo, que é puxado de um banco de dados em inglês, né? Se a gente colocar aqui, ele vai estar com graus decimais, o separador, né, em pontos. Então, apenas as coordenadas, né, os valores das coordenadas estão com separador em vírgula. As demais informações estão com ponto. Se você abrir no Excel, você vai achar que está tudo como vírgula, porque no meu caso aqui, eu coloquei para o Excel entender como separador de decimal a vírgula, né? Mas na verdade ele está em ponto, tá? Então você não vai visualizar isso muito fácil. Na verdade eu só sei porque eu tentei carregar e deu problema, tá? Então eu sei que está com esse problema, como você pode ver por aqui. Se você abrir no bloco de notas esse dado, você vai ver que tá dessa forma. Então você tem que alterar isso aqui. Como é que altera? Bom, a gente vai pegar e transformar a latitude e longitude no sistema norte-americano, né? Nesse caso, eu não vou querer essa latitude e longitude em ANP400, então eu posso transformar o meu arquivo só em colunas que me interessam. Então a gente vai fazer essa transformação primeiro. A gente pode pegar e nominar outra variável, df2, fazer aqui um igual e colocar um df1, dois parênteses, e a gente joga todas as colunas. E aí apaga o que a gente não quer. No caso eu vou tirar esse latitude e longitude, que não me ajuda em nada. Bom, vou deixar o restante e vou rodar o meu script. Ok, rodei. Vou colocar mais uma
mais uma célula. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar, chamar de D2 mesmo, vou usar a mesma variável. E vou chamar dentro dessa variável para ele trocar apenas essa latitude aqui. Para essa coluna. E vou pedir para o Python pegar o original, né, o original, a coluna original, e colocar no lugar da vírgula. Então eu coloquei entre aspas, né, essa aspas de um risquinho só, entre aspas, colocar a vírgula, no lugar dela colocar ponto. E aí, e colocar ela como float. Ok. Vou pedir para fazer a mesma coisa com longitude. Então já vou copiar e colar aqui embaixo. Então aqui a longitude é esse aqui. A gente só substitui aqui dentro. E ok. E aí eu visualizo para ver se está tudo ok. Se der tudo certo, ele vai rodar. Ctrl Enter, roda e vamos ver se dá certo. Bom, a princípio rodou. Vamos lá, vamos incluir e aí o que a gente vai fazer? A gente vai exportar como CSV, né? Bom, df, essa variável aqui, 2, to CSV, por que nesse formato CSV? Porque é como a gente vai ler lá dentro do QGIS. E aí eu coloco um nome qualquer, poços públicos.csv. Deixo index como false. Pronto. E coloco para rodar. Salvo o script, né? Que ele sempre pode te ajudar aí durante a vida. Bom, salvo o script. Pronto, tá pronto. Aí, onde que eu acho esse arquivo, né? Onde que ele tá? Lembrando que aqui dentro, ó, C, coloca para ordenar por nome, né? É usuários, o seu nome de usuário lá no seu computador, Documents, ele está aqui dentro. A gente tinha colocado aula MG, né? Pronto, ele vai estar aqui dentro. E aqui está o arquivo que você gerou. Esse arquivo é o que você vai carregar no QGIS. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que vai ser bem útil para vocês. Então a gente vai carregar aqui no QGIS como camada, adicionar camada de texto delimitado. Então o QGIS vai abrir essa janela para você, gerador de fonte de dados, texto delimitado. Então a gente vai clicar aqui, vamos lá no arquivo que a gente criou. Se você quiser cortar caminho, como a gente abriu por lá, pode clicar nele aqui, no Windows Explorer, né?
dá um Ctrl C, entra aqui e dá um Ctrl V aqui em cima, tá? E aí a gente pega o arquivo que a gente acabou de gerar. Beleza, então ele é um arquivo CSV, já pode clicar aqui. O separador é vírgula, se for vírgula, você clica aqui. No caso a gente arrumou para não ser, né? E aí, bom, a coordenada de pontos. Bom, como eu disse no vídeo anterior, aquele de definição de vértices, a longitude é o X e a latitude é o Y pra gente. E a gente vai manter esse Sirgas 2000. Ok, ó, a gente conseguiu também um shapefile parecido. Ele ainda não está como shapefile, tá? Ele é apenas uma leitura. Então a gente clica com a direita em cima desses dados e salva, para salvar como shape mesmo. E coloca lá, Poços ANP. Deixa aqui com o Sirgas 2000 e dá ok. Agora vamos ter os poços mesmo como shapefile. E apaga esse cara aqui. Taran, 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 taran. Removeu camada. Salva o seu projeto. Bom, a localização vai ser a mesma, mas só que ele vai ter mais dados aqui, se você clicar com a direita, em atributos. Ele vai ter todas aquelas colunas. Então, por exemplo, vamos para a nossa área de interesse. Área de interesse. Clicando com a direita em cima dele, clicando aqui, você pode aproximar da camada que você tem interesse. Bom, a gente tem alguns poços, né? Por exemplo, esse well all você não consegue fazer esse tipo de coisa. Você clica aqui com a direita, abre a tabela de atributos. Então, por exemplo, desses daqui, qual que vai ter geoquímica? Você pode usar isso aqui, processamento, caixa de ferramentas. E aqui, por exemplo, escrever selecionar. Bom, tem como você extrair por atributo. E aí você coloca os poços que você acabou de selecionar, né? Qual atributo que você quer pegar, por exemplo, a gente vai usar geoquímica, né? Saber qual que tem geoquímica. Coloca o operador como igual. E aí a gente coloca aqui existe, né? E aí você executa. E aí ele vai extrair o que tem de geoquímica. Então tem apenas 1, 2, 3 poços dentro da minha área. Tá? Você pode até salvar isso aqui, exportar como. Dados, poço, geoquímica. E selecionar só o que está... Bom, a gente já tem aqui o que tem geoquímica. Pode até dar uma olhada aqui nos atributos e ver se não é isso mesmo. Ó, detalhe, ele encontrou dos 29 mil poços lá, ele achou 3.146 poços com geoquímica no Brasil, né? Que é bem pouco, inclusive. Bom, e esse aqui que é temporário, a gente apaga, né? Ok. Bom, então tem essas duas formas de fazer a sua seleção dos dados.